Olá, uma ótima tarde para você que está com a gente aqui na programação da TV Câmara Cubatão. Meio de mais uma semana, hoje é quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025. Vamos juntos, esse é seu Últimas Notícias, primeira edição. Confira agora o resumo da terceira sessão ordinária realizada ontem no plenário aqui da Câmara Municipal de Cubatão. A terceira sessão ordinária e a oitava extraordinária foi realizada na Câmara de Cubatão. No horário reservado ao expediente dos parlamentares, o vereador José Elando Santos, o Batoré, apresentou um requerimento pedindo a formação de uma SEV, Comissão Especial de Vereadores, para que no prazo de 60 dias a mesma possa acompanhar as tratativas entre o município de Cubatão e o governo do estado de São Paulo sobre a construção da terceira pista da Estrada da Imigrantes. O vereador Daniel Barbosa o Xuxa também pediu, através de requerimento, a formação de uma SEV, para que no prazo também de 60 dias tratarem junto às autoridades competentes sobre a implantação da creche noturna na cidade. Sim, criamos essa comissão, junto com os vereadores, para que a gente possa criar a creche noturna, um projeto onde vai favorecer muitas mães da cidade. É um sonho das mães, poder ter esse tempo estendido da creche noturna, por conta que hoje a cidade de Cubatão é uma cidade que tem aproximadamente mais de 55% de mulheres na nossa cidade, uma das cidades que mais tem mulheres no nosso país. O senhor já chegou a conversar com algum secretário a possibilidade disso ou ainda não, senhor vereador? Não, estava esperando após a aprovação da comissão, dos vereadores. Em seguida nós vamos agora conversar com alguns secretários, com alguns professores, para a gente poder, de que forma a gente vai implantar esse horário estendido, que seja das 17 às 20 horas, ou às 18 ou das 17 às 22 horas, para a gente poder encaixar todo esse trabalho nosso. Para o senhor apresentar este requerimento com as mães, o senhor já conversou? Com certeza, é um sonho de muitas mães, por conta dos horários, porque a grande maioria das mães trabalham fora da cidade, ou seja, eles chegam na creche 5h15 às 17h15 da tarde, não conseguem pegar o filho a tempo, então, ou seja, ela acaba largando o emprego, por conta do tempo na creche. Então, esse tempo, nada mais, nada menos, é estender para que a mãe chegue na creche às 20, às 21 horas e possa pegar o filho confortavelmente, já em segurança, na verdade. Na ordem do dia, um projeto de lei complementar e um de emenda à lei orgânica foram aprovados em segunda discussão. Porém, o de emenda à lei orgânica registrou voto contrário do vereador Márcio Silva Nascimento e do vereador Guilherme do Salão. E o presidente da Casa de Leis, o vereador Alexandre Mendes do Topete, apresentou 2 requerimentos. 2 projetos importantes, um deles onde vai atender a nossa população e o outro onde a gente entende que o secretário adjunto tem a mesma função que o secretário da cidade. Agora, o senhor apresentou requerimentos também para a criação de um centro de convivência lá no Costa e Silva. Positivo, onde a população ali daquele bairro do Costa Silva me procuraram e a gente vê a necessidade de ter esse centro de convivência ali no bairro, onde tem vários bairros e por que não no Jardim Costa Silva, onde vai atender aquela população que são a maioria mais idosos. Atendendo a população também devido às reclamações que chegaram até o senhor com relação à empresa de transporte, a Sul Transportes. Por isso o senhor apresentou o requerimento? Positivo, mais um requerimento que a população pede socorro com essa empresa que atua na nossa cidade, que não dá respaldo nenhum para os moradores. Por isso apresentamos esse requerimento para avaliar o que acontece nessa empresa. Atraso de ônibus, não funciona o itinerário que diz que vai passar o ônibus no horário e nunca passa. Agora, só para encerrar com o senhor, há alguns dias o senhor esteve ausente, mas esteve com outros vereadores, uma comissão de vereadores lá em Brasília, para cuidar deste assunto relacionado ao estacionamento de caminhões. Como é que foi lá, presidente?
Positivo, estivemos em Brasília com a comissão de 6 vereadores, onde a gente foi para tratar a respeito do pátio de caminhões que querem instalar na cidade de Cubatão. Não tivemos resultado porque no dia da agenda, teve uma agenda com o presidente Lula, onde o governador do estado de São Paulo estava em Brasília e vai ser remarcada essa agenda. Estaremos lá na semana que vem para tratar desse assunto que quer instalar esse pátio de caminhão na cidade de Cubatão. Mais de 112 mil vagas serão ofertadas no FIES 2025. O resultado do programa já começou a ser divulgado. O resultado e a ordem de classificação dos inscritos do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil 2025 começou a ser divulgado. Sendo assim, o resultado da pré-seleção estará disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior de cada estudante e com acesso por meio da plataforma gov.br. Neste ano, o Ministério da Educação está ofertando mais de 112 mil vagas em cursos superiores não gratuitos, divididos em 2 processos seletivos. Desse total, mais de 67.300 vagas serão já para o primeiro semestre e 44 mil no segundo semestre deste ano. O programa do governo federal tem como objetivo financiar as mensalidades do ensino superior a estudantes de baixa renda em universidades privadas, com o objetivo de facilitar o acesso à educação no Brasil. Entre os dias 19 e 21 de fevereiro, os estudantes que forem pré-selecionados deverão acessar o FIES Seleção para complementar a inscrição e obter o financiamento das mensalidades das faculdades privadas. O período de convocação por meio da lista de espera será de 25 de fevereiro até o dia 9 de abril. O MEC divulgou em janeiro um cronograma com as regras do processo seletivo. Um estudo de uma universidade federal mostra a grande quantidade de anúncios usados em links maliciosos em redes sociais do Grupo Meta para enganar os usuários e, assim, aplicar golpes. O Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais NetLab, que é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicou o resultado de um estudo relacionado à presença de anúncios maliciosos nas redes sociais que são administradas pela empresa Meta. O objetivo do estudo foi ampliar o conhecimento em relação à publicidade enganosa e mostrou que o Facebook, WhatsApp e Instagram são vistos pelos criminosos como um lugar fácil para a aplicação dos golpes. Um dos momentos analisados foi entre os dias 10 e 21 de janeiro, quando a Receita Federal fixou a obrigatoriedade de operadoras de cartão de crédito e instituições de pagamento a apresentar informações sobre operações financeiras. Devido à onda de fake news, o governo federal revogou a medida no dia 15 de janeiro. As notícias falsas desencadearam diversas pesquisas, já que a população ficou com muitas dúvidas, e nesse período foram registrados 151 anunciantes que compartilharam 1.770 anúncios com conteúdos maliciosos. 87 sites fraudulentos foram mapeados, e a ideia do governo de recuar para reduzir a desinformação não deu certo. O estudo mostrou que os conteúdos cresceram 35% após a medida adotada pelo governo federal. Os sites fraudulentos simulavam páginas oficiais das instituições públicas e privadas, e muitos ofereciam promessas de acesso a programas do governo federal reais e fictícios, como o Resgata Brasil e Benefício Cidadão. O estudo também mostrou o uso da inteligência artificial nas peças. Mais de 1.200 anúncios apresentaram o uso da inteligência artificial em vídeos utilizando a imagem do deputado federal Nicolas Ferreira. Em uma das peças, utiliza um vídeo postado pelo parlamentar na sua rede social, mas ao final ele anuncia o reembolso parcial dos gastos realizados com cartão de crédito nos últimos meses. No ano passado, o Instituto Datafolha realizou uma pesquisa que apontou que os crimes digitais que mais geram prejuízo aos consumidores envolvem o Pix e boletos bancários. Segundo os pesquisadores do NetLab, diversos estudos apontaram as fragilidades no controle de conteúdo nas plataformas da Meta, e isso afeta a credibilidade das instituições governamentais e públicas, já que com a alta frequência de notícias falsas, a percepção de identificar anúncios verdadeiros fica prejudicada. Olha, a cidade de Cubatão iniciou um plano de atualização cadastral dos moradores do bairro Pilões. Nosso repórter Thomas Feitosa conversou com a vice-prefeita sobre o assunto. Foi realizada uma reunião com a liderança comunitária do bairro dos Pilões, no gabinete do prefeito de Cubatão, juntamente com a vice-prefeita Andréia Castro, que comandou os trabalhos com toda a equipe. O encontro aconteceu no último dia 7 e foi realizado pela Prefeitura de Cubatão e a Secretaria Municipal de Habitação. Então, nós estamos iniciando a Secretaria de Habitação, juntamente com a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, uma atualização cadastral em todo o bairro do Pilões. Nós já fizemos esse processo na Vila dos Pescadores e também na Vila Esperança. Então, esse cadastramento ele é composto de várias fases.
Na primeira fase, um drone passa fazendo um mapeamento e o georreferenciamento de todas as construções. Não só de casas, lá tem associações, igrejas, templos, todas as construções que existem lá. Ao mesmo tempo, uma equipe de engenheiros e topógrafos em campo também fazem esse mapeamento por baixo, né? Porque às vezes o drone passa, vê um telhado, e às vezes embaixo desse telhado tem 2 ou 3 casas. Então, eles fazem esse mapeamento por baixo, enquanto o drone faz aéreamente. Terminada essa primeira fase, aí a equipe técnica da prefeitura vai cotejar com o mapeamento que já existia e a gente divide pilões por setor, quadra e lote. E aí começa o processo da confecção das plaquinhas de selagem, né? Que é como se fosse o endereço das pessoas dentro da comunidade. Nós vamos depois fazer uma capacitação dos pesquisadores e aí ia começar o processo de selagem, que é colocar as plaquinhas e aí fazer a pesquisa porta a porta, com cada morador, com cada comércio. E aí a gente faz esse apelo para que as pessoas atendam os pesquisadores e respondam. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa, por qualquer tipo de medo, enfim, fake news, não responde. Aí acontece, como por exemplo aconteceu na Vila dos Pescadores, um incêndio. Aí as pessoas têm direito a benefício, só que não efetuaram o cadastro. E aí, quando elas vão requerer o benefício, elas estão sem cadastro. Então, isso gera, né, um problema enorme para a gente, para a consecução dos benefícios e também porque para que a gente faça qualquer política pública, a gente precisa de informação. Então, esse cadastro não é só um cadastro habitacional, é um cadastro que serve para a Secretaria de Assistência Social, a gente vai verificar quantas crianças tem lá, então isso é para a Secretaria de Educação, quantos idosos para a Secretaria de Saúde, para o fomento de inúmeras políticas públicas, para que a gente possa efetuar e atender melhor a comunidade no transporte, na segurança, na saúde, na educação. Portanto, a gente apela para que todo mundo responda o cadastro e atenda os nossos pesquisadores. E, doutora Andréia, aconteceu uma reunião onde também alguns representantes comunitários, né, do bairro esteve presente. Me conta um pouquinho sobre essa reunião. Essa é uma reunião inicial em que a gente chama todas as lideranças e a sociedade civil, as entidades religiosas, as associações, para que a gente possa explicar todo esse processo, né? Porque depois ainda dessa pesquisa, a gente formata um banco de dados, faz também um perfil socioeconômico, então, explicando para as lideranças passo a passo, né, pedindo o auxílio deles, e, além disso, a gente fez uma mobilização junto à comunidade. A Secretaria de Habitação foi lá, junto com o Departamento de Desenvolvimento Urbano. Nós afixamos cartazes, faixas, conversamos com os moradores, com os comerciantes, para que as pessoas entendam, né, essa movimentação que está acontecendo na área e a importância dela. Foi de extrema importância o encontro realizado. O bairro Pilões passará pelo mesmo processo de atualização cadastral e será semelhante aos bairros Vila Esperança e Vila dos Pescadores. O mapeamento da área aconteceu com o uso da tecnologia atual, como drone e coleta digital, um grande avanço para a cidade. A prefeitura precisa ter esse banco de dados de cada família, para ter o resultado com exatidão, contando também com outras áreas como saúde, assistência social e educação. Doutora Andréia, em relação ao cadastro. Então, é muito importante frisar o seguinte: os pesquisadores irão nas casas das pessoas, se não encontrarem, retornarão e retornarão outras vezes, e posteriormente a gente fará plantões nos finais de semana para o atendimento aos munícipes. Só que é importante que você saiba, se você não fizer o cadastro durante esse período, depois a prefeitura não fará mais cadastro. O cadastro ele é fechado para o período em que a empresa contratada, que é a Painel, e a prefeitura estiverem na área. Após isso, não adianta procurar a prefeitura, porque não serão efetuados novos cadastros. O trabalho será realizado por profissionais da habitação e pesquisadores da empresa responsável. Serão distribuídos informativos com a programação de cada etapa.
e será realizado plantões para que nenhum morador deixe de realizar a atualização do seu cadastro. Tecnologia e habitação, onde a inovação acontece. Oportunidade de emprego por aqui. Confira as vagas do Pátio Cubatão para amanhã. O Pátio de Cubatão está com 151 oportunidades em 18 funções, dentre elas 21 vagas para caldeireiro, 20 para pedreiro, 16 para carpinteiro, 15 para soldador ER, 14 para mecânico de manutenção. O Pátio tem mais oportunidades. Para saber quais são, acesse o site cubatão.sp.gov.br/vagaspat. Caso você queira se inscrever para a mesma função em mais de uma empresa, leve a quantidade de currículos necessária mediante as empresas que você deseja se candidatar. Para concorrer às vagas, é necessário ter experiência nas funções. Os interessados devem comparecer no Pátio Cubatão das 9 da manhã até 1 da tarde com o currículo atualizado em mãos. O Pátio Cubatense fica na Rua Doutor Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Fique atento então às vagas e corra até o pátio para você aproveitar uma dessas oportunidades, não? Amanhã acontecerá a frente parlamentar aqui na cidade de Cubatão e quem nos conta mais sobre o assunto é o repórter Washington Luiz. Não é mesmo, Wash? É isso mesmo, meu amigo Jefferson Santos. A Câmara Municipal de Cubatão irá sediar a abertura da frente parlamentar em defesa dos guarás vermelhos e os impactos socioambientais. É o início da luta contra a instalação do pátio de caminhões na Ilha do Tatu. A iniciativa é do deputado estadual Paulo Correia Júnior e tem o apoio do Executivo e também do Legislativo cubatense. A frente parlamentar começa às 10 horas da manhã e pelo canal 48.2 digital, ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube, você poderá acompanhar a transmissão ao vivo. Um abraço, Jefferson, e um abraço a todos. Muito bem, vamos falar um pouco sobre a chuva de ontem aqui na nossa região, né? Eu falei antes da nossa previsão do tempo ontem sobre esse alerta de chuva. A chuva veio com força e causou muitos pontos de alagamentos, muitos pontos aí de grandes problemas aqui na nossa região, né? Essas imagens, né, são aqui da cidade de Cubatão, durante os alagamentos de ontem, não só aqui em Cubatão, tá? Outras cidades também foram castigadas. Aliás, Cubatão não está nesse panorama de grande castigo, segundo a Defesa Civil. As cidades mais castigadas foram a cidade de Santos, Guarujá, São Vicente e Bertioga, que choveu bastante aí em poucas horas, né? Foi uma chuva muito grande, um potencial torrencial muito grande em pouco espaço de tempo. Então essas imagens aí daqui da cidade de Cubatão no forte alagamento, inclusive na cidade de Santos, né? Tem imagem que circulou na rede social de um cubatense que acabou nadando no alagamento, um grande perigo, uma vez que essa água é completamente contaminada, né? E ele adentrou essa água com todos os perigos, como a gente pode ver nessas imagens que a nossa editora Luana acaba de colocar para você sobre essa chuva de ontem aqui na nossa região. E vamos agora com imagens de hoje, tá? Pia do Casqueiro para você, as nossas 4 telas mostrando as temperaturas por aqui, está elevada, um dia já muito quente e tem previsão, tá, de mais chuva para hoje. A temperatura atual aqui em Cubatão é de 32 graus e ó, o IMET já emitiu um novo alerta de fortes chuvas para hoje, tá? É o alerta 3 de tempo severo. Vai chover mais uma vez muito forte, assim como ontem. Tem risco de queda de árvore, novamente alagamento. Então, o solo que já está encharcado de ontem vai continuar, segundo o alerta do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, de mais chuva para hoje aqui na nossa região. E assim nós conferimos juntos mais uma previsão do tempo com a repórter Cris Castanheira. A quinta-feira será de sol entre nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva passageira no decorrer do dia. Os termômetros sobem um pouco, variando entre 24 e 35 graus. Os ventos são leves durante todos os períodos e a umidade relativa do ar fica entre 73% e 96%. Lucas Sena está chegando por aqui, é hora de falar de esporte. Em campo comigo nessa hora do almoço, Lucas Sena chegando junto para poder falar de esporte com a gente. Boa tarde para você, meu querido. Boa tarde, Jefinho, tudo bem? Tudo certo.
Mais uma rodada de Paulistão chegando, né? E vamos começar falando então do Santos e Noroeste. Isso, o Santos recebe o Noroeste hoje na Vila Belmiro a partir das 7h15. Pedro Caixinha não vai inventar, vai colocar o mesmo time que ganhou do Água Santa no domingo, mas tem uma novidade, viu, Jefferson? Santos, né, que tem a sua tradição dos meninos da Vila. Hoje, né, na verdade, o Caixinha relacionou para a partida de hoje Robson Júnior, né, ele que é uma das grandes promessas da base santista, ele que é o filho do Robinho, né, que muitos já estão julgando pelo passado do pai. O Neymar veio, acolheu, né, acolheu no sentido de estar junto com o moleque, está tentando ajudar ele psicologicamente, porque ele jogou na Copinha e ele chegou até a fazer um gol. Tiveram muitos comentários, né, falando sobre ele, mas relacionado ao pai, até porque o que o pai fez, o filho não tem culpa. É que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Né? Atitudes aí são distintas, pessoas distintas, e aí não tem que julgar Exatamente. uma pessoa pelas ações da outra, independente de ser pai ou filho. Tanto né? é que o Santos até restringiu a participação dele na Copa, né, na Copinha, como a gente trouxe aqui durante o mês de janeiro, mas essa é a novidade do Santos. O Santos não vai ter mudanças na escalação, vai ser a mesma que ganhou do Água Santa, e a novidade é a presença do Robson Júnior. Pode ser que entre, pode ser que sim, pode ser que não, mas só o fato de ele estar relacionado já é um sinal interessante, né? Mostra que o Pedro Caixinha está vendo a base santista, que é algo que os torcedores e que a história santista diz, né? Usar a base. Que precisa ficar em alerta, né? Não mexer aí nas peças que ganhou no último jogo, como diz o ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Que continue assim, Caixinha. Mas uma coisa aqui, fica uma dica para a equipe santista e até mesmo para o treinador, né? Para que continuem os treinos, né? Para que o Santos não fraqueça, continue ali com a sua perna firme, como foi no último jogo, para não desapontar a torcida, como já fez em diversos jogos, desde o ano passado, né? Os seus jogos que foram perdidos aí. Vou fazer esse recorte e vou mandar para o Caixinha, viu? Eu gostei da incisividade. Alguém tem que ter uma visão de fora para poder ajudar o time, né? Já que o time não se ajuda por si só, né? Essa é a realidade do Santos, né? Falando agora aí de São Paulo, né? Que teve uma importação do Palmeiras, como é que está esse meio aí? O São Paulo recebeu hoje a Ponte Preta às 7h30, né? O São Paulo provavelmente vai com um time misto, a comissão técnica vai ver a relação ao desgaste, né, dos jogadores, mas o que acontece? Esse jogo interessa muito o Palmeiras, porque o Palmeiras está no mesmo grupo da Ponte Preta. O Palmeiras é o terceiro colocado, né, está 2 pontos atrás da Ponte Preta. Ou seja, se a Ponte Preta ganha do São Paulo e o Palmeiras perde do Botafogo amanhã, o Palmeiras está eliminado da competição. Então, a partida de hoje, além dos tricolores e os ponte-pretanos, os palmeirenses também vão ficar de olho nessa partida, porque é de suma importância, não só para o São Paulo, que está 1 ponto à frente do segundo colocado, que é o Novo Horizontino, e nessa competição, quem é o primeiro time colocado, ele ganha uma vantagem para disputar a partida das quartas em casa, mas o Palmeiras também. Um tropeço da Ponte Preta e uma vitória do Palmeiras já coloca o Palmeiras na segunda colocação. Então o jogo de hoje é de extrema importância para o São Paulo. Esse jogo é no Morumbi? Isso, é no Morumbi. É um jogo que pode ter problema com o tempo, tá? Eu alertei agora há pouco sobre as fortes chuvas, o IMET emitiu um alerta, já teve o problema em uma partida de final de semana, então é um jogo que pode ser atrasado, que pode ser adiado, porque tem previsão de chuva forte aí para as próximas horas, no período da tarde para a noite, em todo o estado de São Paulo, tá? Lucas, Corinthians estreia aí na pré-Libertadores, né? Segunda fase da pré-Libertadores. Exatamente, estreia fora de casa contra a Universidade Central da Venezuela, na capital Caracas. É o primeiro jogo, né, da equipe do Corinthians, que ano passado estava candidato a rebaixamento, veio o Depay, mudou a estigma da equipe e assim conseguiu chegar na pré-Libertadores. A equipe do Corinthians faz a estreia na competição hoje a partir das 9h30 e tem um segundo jogo em casa, né, na próxima quarta-feira. Por isso, teve aquele jogo adiantado da 11ª rodada contra o Novo Horizontino, porque o Corinthians tem esse jogo na pré-Libertadores. Então, a equipe de Itaquera, o Corinthians, começa a sua jornada na Libertadores pela segunda fase da pré-Libertadores. O Igor pediu para te fazer uma pergunta, comparando equipes do Corinthians e do Santos, qual equipe você acha que está melhor aí para poder entrar em campo? Hoje, tranquilamente, a equipe do Corinthians, né? Defensivamente, a equipe do Corinthians apresenta uma solidez que é histórica, né? A gente pode fazer um histórico desde o Tite, passando por Fábio Carille, entre outros treinadores, que até perdeu um pouco esse estigma, mas hoje é só a gente ver a questão do Campeonato Paulista, né? A equipe do Corinthians foi a primeira a se classificar, está com 26 pontos. A equipe santista demorou no planejamento, demorou para engrenar, como você trouxe a questão do treinamento, enfim. Alguns pontos nos bastidores atrapalharam o desempenho no campo. Hoje, sem sombra de dúvidas, a equipe do Corinthians ela é muito melhor
do que a equipe do Santos, defensivamente e até ofensivamente. É só a gente ver o jogo, né? Quando as duas se enfrentaram 2 a 1. Então fica aí a equipe santista, né, do Lucas dando alerta para vocês. Comece a acompanhar o treinamento do Corinthians para vocês aí poder evoluir um pouco mais em campo, tá bom? Lucas Senna, muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Volte sempre, acompanhe a movimentação de hoje aí do Paulistão. A gente volta a conversar amanhã. Amanhã estamos de volta. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde aos amigos de casa. Tamo junto, viu? Tamo junto. Eu volto logo mais, a partir das 6h15, a nossa segunda edição. Uma ótima tarde para você. Tchau.